Olá, meu nome é Joana Schneider, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Pelotas e sou orientada pela professora doutora Helene Gomes Sá. O trabalho que eu estou apresentando hoje se chama A Poética do Encontro Visitas como Proposição Artística e foi realizado com o apoio da CAPES. O objetivo desse trabalho é descrever as visitas realizadas no contexto do projeto artístico Não Vale Nem o 99 e também refletir sobre as visitas como proposições artísticas. Para isso, eu vou utilizar como base o processo de criação do projeto chamado Não Vale Nem o 99, que questiona, reflete sobre o valor das coisas pelo viés da memória, essas memórias que são expressas pelas narrativas. O projeto Não Vale Nem 99, ele vai ser executado em 3 fases principais. A primeira fase é a compra de objetos usados por valores inferiores a R$ 1,99. A segunda fase é a criação de narrativas a partir dos objetos adquiridos. E a terceira fase, por fim, é a exposição e a revenda desses objetos. Para a execução da primeira fase do projeto, foi definido como método as visitas domiciliares. Assim, eu realizei 12 visitas domiciliares em casa de pessoas conhecidas, desde dezembro de 2019 até março de 2020. Reparem que as visitas foram realizadas imediatamente antes do período inicial ali do isolamento social, resultado, né, da pandemia, e esse momento que o ato de visitar foi extremamente prejudicado. Nesse trabalho eu trago a ideia da casa como espaço de arte, né, em função dessas proposições artísticas, e também como espaço do patrimônio, ou seja, museus particulares, né, que abrigam o patrimônio dos moradores. Para falar sobre a casa como espaço de arte e a visita como proposição artística, eu trago 3 referências, 3 produções artísticas de mulheres, né, de artistas brasileiras. A primeira referência que eu trago é a Casa Movente, Diário de Construção, da Helene Sacco, executada em 2009. A Casa Movente é uma casa construída e pensada a partir dessas casas que se movem em cima dos caminhões, né? Essas casas que são transportadas de um local para o outro sobre caminhões. A artista, ela tem contato com essas casas e ela decide construir um objeto lugar, uma casa movente. Ela trabalha com a ideia da sedimentação da memória a partir dos objetos. Então, ela vai visitar revendas, ela vai em lojas, né, de usados, e compra objetos, e a partir desses objetos ela constrói uma casa. Então, nesse trabalho, eu trago tanto as visitas, né, as trocas simbólicas que ocorrem nas revendas, como as visitas recebidas pela própria Casa Movente nas ações artísticas urbanas. Quando o artista, com a casa pronta, leva essa casa para as ruas, para as praças, e lá ela recebe visitas. Então, tem momentos de socialização a partir da música, da comida, da escrita, né? E esses visitantes que habitam ali a Casa Movente por alguns momentos. A segunda referência que eu trago é o projeto Sentar à Porta, da artista Priscila Costa Oliveira, que foi executado lá em 2014 na cidade de Pelotas. Nessa ação artística, a artista ela usa visitas como ações artísticas urbanas. Ela caminha pela cidade, bate de porta em porta e convida os moradores para sentar na calçada e conversar. Ela tem como objetivo, nessas visitas, ouvir a população. Então, ela traz um caráter político, de movimento, o movimento Sentar à Porta, né? Porque ela entende a rua como um espaço de socialização e um espaço democrático. A terceira referência que eu trago se chama Agenciamentos de Visita, Anotações Pictóricas da Fotografia de Ambientes Domésticos, da artista Fernanda Gassen, lá, que foi executada em 2010. A artista Fernanda, ela usa as fotografias para investigar a pintura holandesa do século XVII, né, que é um período da pintura que utiliza o ambiente doméstico como uma temática recorrente, né? Então, ela usa a casa de conhecidos como locações para 2 séries fotográficas. Uma primeira série que ela utiliza os objetos e o ambiente para a construção de composições de natureza morta, e a segunda série fotográfica ela usa o ambiente doméstico, os objetos e os próprios moradores como modelos para a construção de cenas de gênero.
Aí eu já chego nas minhas visitas, né? Na parte que eu trato das minhas visitas. Visitas para compras de objetos, experiência artística de encontro com o outro. Aí eu faço um breve relato das 12 visitas domiciliares que eu executei para compra de objetos, né? E coloco que essas visitas, mais do que uma negociação ali de objetos mesmo, material, foi um momento de caminhada, de procura e de escuta. E eu trago também a informação de que os objetos são fontes, né, de informações sobre os moradores. A questão de que eu chegando nas casas, mesmo sem os moradores me contarem coisas sobre suas vidas, dava para aprender fatos e situações que ocorreram e ocorrem nessas casas, né? Então, os objetos como vestígios, como indicativos de vidas, né? Rastros de vida. Trago também a questão das narrativas com caráter autobiográfico. Então, nessas visitas eram ditas informações, né, sobre os objetos. Primeiro, informações muito pontuais. Caminhávamos e aí iam surgindo objetos. Esse objeto pertenceu ao meu avô, esse objeto eu ganhei no meu casamento, esse objeto eu comprei em tal lugar, tem tantos anos e tal. Mas com o andar da visita, né, ao longo da visita, surgiam narrativas mais elaboradas e com um caráter autobiográfico, né, eram informações mais concretas sobre os moradores. E aí eu trago também a noção de narrativa como valor e como estratégia de convencimento. Então, as pessoas, mesmo querendo se desfazer daquele objeto, tinham também, valorizavam de certa maneira alguns objetos mais do que outros, então rolava aquela conversa, você não vai levar esse é tão legal, e aí traziam a narrativa daquele objeto como uma estratégia de convencimento, né, não um convencimento de valor monetário, né, não era ali a troca, era uma troca simbólica mesmo, né, com valores de outras ordens, mais subjetivo. Então, eu trago aqui uma referência, né, para falar sobre os objetos que eu encontrei lá. Foi o resultado material dessas visitas foi muito amplo, né? Eu consegui muitos objetos e variados, assim. Então, eu trago uma referência da Ecleia Boss, né, uma citação da Ecleia Boss. O sujeito é o memorizador das camadas do passado a que tem acesso, pode reter objetos que são para ele, só para ele, significativos dentro de um tesouro comum. Então, das minhas visitas, eu pude aprender que o ambiente doméstico é um lugar que protege o patrimônio dos sujeitos comuns, museus particulares que guardam as relíquias daqueles que não pertencem às elites e que não aparecem nos fatos marcantes da história. Esses objetos que são protegidos, né, pelo próprio ambiente da casa. Nas considerações finais, eu traço relações entre esses projetos que eu trouxe, né, a Casa Movente, o Sentar a Porta, os agenciamentos de visita e o próprio Não Vale Nem o 99, são proposições artísticas que articulam cada uma à sua maneira, relações entre o espaço da casa e a experiência de visitas, né. E eu trago também o valor dessas visitas, né, as visitas como proposições artísticas, que são um momento de encontro, de convívio, de atenção, de escuta, de contação de história, né? Essa relação que se estabelece no momento das visitas. E, por fim, eu vou tratar da virtualização das visitas, né, no momento de pandemia. A pandemia, ela agravou a condição de isolamento e solidão das pessoas, né? E aí surgiram, né, os objetos mediadores como estratégia de aproximação, principalmente a internet, né? Então, o hábito da conversa foi reavivado, de certa maneira, por essas novas formas de interação. Acontece que as pessoas estão exaustas, né? Há essa interação, os objetos mediadores, eles funcionam, às vezes, de forma mais eficaz, outras nem tanto, mas há uma exaustão generalizada, sinto eu, das reuniões. As pessoas não aguentam mais reuniões online. Então, para finalizar, eu questiono a qualidade dessas interações, né? No momento de pandemia e também nas situações corriqueiras também, né? Se há oportunidades de convívio e qual a qualidade das nossas interações. Aqui estão as minhas referências. Muito obrigada.